então, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um assunto que é mais um estudo, né, do que uma mensagem em si, tá? Se a gente tem 2 dias e a gente tem 2 temas diferentes. Se porventura eu não conseguir terminar tudo, né, porque cada um toma uma proporção muito grande, né? Se eu não conseguir falar tudo hoje, a gente joga para a próxima, tá? Mas se eu conseguir falar de uma forma bem resumida todos os 3 temas, que é dízimo, oferta e primícia, se eu conseguir resumir e tirar dúvida de todo mundo, aí na próxima vez a gente vai falar sobre as feridas da alma, tá? Como que a gente detecta aí as feridas da alma, né? A gente percebe, sim, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as mulheres, né, igreja, as mulheres, têm vivido muito ataque emocional, né? São traumas, são feridas antigas, são situações que vão acontecendo, que vai ferindo a alma e às vezes a gente não sabe como identificar, como lidar, como curar. Então, se a gente conseguir fazer tudo isso hoje, que é sobre dízimo, oferta e primícia, a gente passa para as feridas, tá bom? Que eu sei que é um tema que as mulheres gostam muito, né? Mas hoje o tema principal aqui, o foco principal, é sobre os princípios da palavra de Deus, o princípio da Bíblia, tá? Dízimo, oferta e primícia são princípios da palavra. O que é princípio? Princípio é uma ordenança. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou a palavra dele acima dele para fazê-la cumprir. Então ele fica velando pela palavra para a palavra cumprir. Eu sei que nós temos uma mania, né, cristã, de dizer: nossa, Deus foi fiel comigo. Nossa, Deus foi fiel na minha vida. Mas na verdade, Deus, a fidelidade se manifesta em nós, primeiro manifestando a fidelidade da palavra. Então, antes de Deus ser fiel na minha vida, fazendo algo na minha vida, ele fez pela fidelidade à palavra dele. Então, na verdade, no fritar dos ovos, Deus ele é fiel com a sua palavra. Então, ele fica velando a palavra dele para fazer a palavra dele se cumprir. E muitas das vezes, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida por causa da palavra. Uma palavra que manifesta na minha vida e faz com que as promessas se cumpram. Então, o princípio, que é uma ordenança, né, ele te leva a uma vida plena, tá? Uma vida plena e abundante em Cristo. Quando eu quebro o princípio, esse princípio quebrado, ele impede que as bênçãos se realizem na minha vida. Então, quando eu preciso de uma bênção, quando eu preciso que uma promessa se cumpra, o que eu faço? Eu cumpro o princípio. Aliás, na verdade, as promessas de Deus e as bênçãos do Senhor são manifestadas na minha vida porque eu cumpro um princípio. Quando eu não cumpro o princípio, as bênçãos do Senhor, ela não me perseguem. Eu vou fazer isso daqui para conseguir a bênção do Senhor. Então eu vou lutar, eu vou me esforçar, né? Eu vou correr atrás, como diz o ditado brasileiro, eu vou dar os meus pulos, né? Para que a bênção do Senhor se cumpra na minha vida. Mas quando eu obedeço, submeto às ordenanças, aos princípios da palavra de Deus nas finanças, eu não preciso de suar, eu não preciso de dar os meus pulos, eu não preciso de correr atrás, eu não preciso de me dobrar. Por quê? Quando eu cumpro o princípio da palavra de Deus, as bênçãos, elas me perseguem. Então, é como se as bênçãos, ela tivesse cheirando, né, o princípio. Tem um princípio aqui na vida da Marcela. Então, vamos perseguir ela, porque a ordem é perseguir quem está cumprindo o princípio. Então, as bênçãos, elas começam a me perseguir, né? E você não precisa do desespero para que algo aconteça. As coisas começam a acontecer.
Então, os princípios, eles existem, né? Quando eu guardo os princípios e a lei, quando eu guardo o princípio, a lei ela fica debaixo. Quando eu não guardo os princípios, a lei fica por cima, né? Quando a Bíblia diz que Deus nos levou, tem versículo, me falha a memória agora, e eu também não anotei. O versículo que Paulo está dizendo que ele levou a lei, né, a palavra, a lei sobre a lei, levou acima, a lei acima. Isso ele nos levou de volta ao princípio. Quando ele está falando que ele levou a lei, ele elevou, na verdade, a lei, ele está dizendo que ele nos levou de volta ao princípio. Por que existe a lei? A lei existe para gerar vida. A lei não existe para gerar morte. Então, como que eu sei que eu não posso matar? Porque a lei está dizendo, não matarás. Como que eu sei que eu não posso roubar? A lei está me dizendo, não roubarás. Então, a lei ela veio para me dar vida, para me proteger da morte. Então, qual era a luta de Jesus com os religiosos? Porque eles usavam a lei para oprimir o povo. Eles usavam a lei para gerar morte espiritual no povo. E Jesus, ele veio dando vida. Ele usou a lei para gerar vida. Então, quando o sinal está vermelho, eu sei que é tempo de quê? De parar. Por quê? Porque se eu passar o sinal vermelho, vai acontecer um acidente de carro e vai me matar. Então, o sinal vermelho está ali, é uma lei para proteger-me da morte. É uma lei que está me gerando vida. Só existe uma lei que me permite furar o sinal vermelho. É quando eu estou com alguém no meu automóvel e essa pessoa está correndo risco de vida. Então, pelo fato daquela pessoa estar correndo risco de vida, a lei me permite furar o sinal vermelho. Então, quando Jesus curava no sábado, lembra? E os religiosos ficavam desesperados, está curando no sábado, né? O sábado não pode curar, não pode levantar a cama, não pode fazer nada. E Jesus, ele falou assim, mas se as suas ovelhas caírem no precipício no dia de sábado, vocês vão lá tirar as suas ovelhas. Então, Jesus, ele estava curando as pessoas no sábado, porque é uma pessoa que está dentro do carro morrendo e eu preciso passar o sinal vermelho. Então, a lei é isso. A lei, ela veio para me dar vida. Tá bom? Então, quando Deus ele pega a lei e ele eleva a lei, ele está nos levando ao princípio. Qual é o princípio? As ordenanças, tá? Então, a lei só existe porque alguém quebrou um princípio, tá? Então, quando eu vejo Caim e Abel, na época de Caim e Abel, não havia lei. Mas por Caim ter quebrado o princípio, né? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e leva o povo para o deserto, para que o povo agora adorasse e servisse ao Senhor, Deus vai imputar para eles o quê? Leis. Por quê? Porque alguém lá atrás quebrou o princípio. Então, toda vez que eu e você quebra o princípio, a lei ela renasce. A lei ela surge porque eu e você quebramos um princípio. Então, se eu estou cumprindo, a lei fica acima, né? Se eu estou quebrando, a lei estará sempre sobre a nossa cabeça. Se nós guardamos o princípio, ela vai sempre ficar debaixo dos nossos pés. Se eu estou quebrando, ela fica em cima e apontando, ó, você está errando, você está errando, você está errando, tá? Então, nós vamos falar sobre o que hoje? 3 princípios que geram bênção. 3 princípios ligados a finanças, tá? Porque é uma das maiores guerras do povo de Deus nesses últimos tempos, as finanças, tá bom? Mas nós precisamos entender por que Deus estipulou o princípio do dízimo, da oferta, da primícia. Deus estipulou para quê? Para que gerasse bênção sobre nós, para que nós pudéssemos alcançar a bênção do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis. Eu estou com 2 cadernos aqui, bastante coisa escrita.
Se vocês quiserem perguntar também, não tem problema, pode interromper e perguntar, tá? Sem problema nenhum. Nós vamos ler Gênesis. Deixa eu só confirmar aqui se é o 14. Nós vamos ver aonde a primeira vez que a Bíblia fala de dízimo, tá? Aqui. Se quiser com a sua Bíblia, quiser com caneta, Gênesis 14, verso 18. Gênesis 14, verso 18. A primeira vez que na Bíblia aparece a palavra dízimo. Vamos aí. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as minhas almas e a fazenda torna para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. O verso 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, estourou uma guerra aqui, tá? Uma guerra de 4 reis contra 5. E Abraão, e Ló, sobrinho de Abraão, ele está no meio de uma guerra e a Bíblia vai nos dizer que ele agora é levado cativo porque Sodoma e Gomorra perde essa guerra. E Abraão se levanta para ir agora resgatar Ló. E ele faz um voto com o Senhor: se eu for para e o Senhor me abençoar, que eu venço essa guerra, eu vou entregar todo o meu dízimo, né, dos despojos dessa guerra. Então a Bíblia diz que agora ele encontra com o sacerdote Melquisedeque, tá? E quando ele encontra, Melquisedeque está com o quê? Melquisedeque está com pão, Melquisedeque está com vinho. Pão e vinho na Bíblia é sinal de aliança. Vai ter ali não é uma palavra bem apropriada para falar, mas é a palavra que está vindo na minha cabeça agora, um ritual de uma aliança, tá? Toda vez que você vê pão e vinho, principalmente no Velho Testamento, está falando de uma fica com essa palavra ritual, mas não era a palavra que eu queria falar. De aliança. Então, Melquisedeque, ele aparece no cenário porque pelo que Abraão vai fazer. Então, Melquisedeque aparece com pão e vinho, tá? Abraão aparece com despojo porque ele vence a guerra e ele está entregando agora nas mãos de Melquisedeque o dízimo, né? Olha o que ele disse, olha, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele está exaltando ao Senhor, porque Deus entregou nas mãos de Abraão os inimigos, e por causa que ele venceu uma guerra, agora ele está dando o dízimo na mão de Melquisedeque. Melquisedeque, ele está agora orando, abençoando Abraão, né, em uma cerimônia. Obrigada, Espírito Santo, da palavra. Em uma cerimônia de uma aliança. Cerimônia é muito mais bonita do que ritual, né? Uma cerimônia de uma aliança. E ele abençoa agora Abraão. Melquisedeque aqui, ele prefigura o maior, Abraão o menor. Então, essa é a proposta do princípio do dízimo. O maior, ele abençoa o menor. O maior, ele tem o poder de destravar a vida do menor. Lógico que Abraão é o mais importante, é o mais falado, é o mais famoso, mas Melquisedeque aqui, ele é o maior. Então, essa é a proposta do dízimo. O maior abençoa o menor.
E ali Abraão come da mão de Melquisedeque naquela celebração ali da aliança do vinho e do pão. Então, como que eu dizimo? Eu, menor, eu sempre vou dizimar na mão daquele que me alimenta, na mão daquele que me abençoa, na mão daquele que é maior. No caso aqui é quem? O sacerdote. Tá? O sacerdote, ele tem autoridade de Deus, tá? Para abençoar, porque ele alimenta. Então, o menor dizima na mão do maior, o maior, pelo fato dele alimentar o menor dizima na mão do maior. Então, quando a Bíblia vai dizer por que Deus estipulou o dízimo, você percebe que quando Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Deus, quando ele está criando a criação, né, ou a recriação da terra, você vai perceber que Deus está falando assim, olha, e o Senhor fez, e o Senhor fez. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis, você vai perceber que todos os versículos, quando está falando daquilo que Deus fez, está dizendo, e Deus. Olha no verso 3, e disse Deus. Verso 4, e viu Deus. Verso 5, e Deus chamou. Verso 6, e disse Deus. Verso 7, e fez Deus. Todos os versículos estão apontando e dizendo o que ele falou e o que ele fez. Mas a Bíblia está nos falando acerca de Deus. Mas quando Deus ele vai criar o homem, no verso 19, já está dizendo assim, olha, havendo, pois, o Senhor Deus, agora ele já não é mais só Deus, agora ele é o Senhor Deus. Você vai perceber isso a partir do verso 4 do capítulo 2 de Gênesis. Então ele está dizendo, o Senhor Deus fez... no verso 7, e formou o Senhor Deus o homem, tá? Aí o verso 8, e plantou o Senhor Deus. Ao verso 9 do capítulo 2, e o Senhor Deus fez brotar, tá? Aí a partir do verso do capítulo 2, a partir do verso 7, a Bíblia está me dizendo, ela está me mostrando que agora ele não é mais só Deus, agora ele é Senhor Deus. Por que ele é Senhor? Porque o Senhor é aquele que foi levantado para prover. Eu só posso dizer para você que eu sou Senhor a partir do momento que eu estou provendo. Então, por isso que naquela época as mulheres chamavam os maridos de Senhor. Por quê? Porque é o marido que provê para a casa. Então, a partir do momento que Deus planta o jardim, que Deus faz tudo no jardim, e agora ele forma um homem, ele coloca o homem no jardim, agora ele não é mais só Deus, agora ele é Senhor Deus do homem. Por quê? Porque ele proveu o jardim para o homem. Então, quando eu tenho um Deus que provê para mim, ele não é só o meu Deus, ele é Senhor Deus, o Deus que provê. Então, quando Deus ele estipula esse princípio que começa no Éden, eu sei que muitas das pessoas acham que a Bíblia, o dízimo começou na lei, da lei de Moisés. Não, antes de Moisés, Abraão dizimou. Né? Antes de Abraão, o princípio já existia no jardim. Uma vez que Deus vira e fala assim, olha, de todas as árvores que você tem aqui, você está livre para comer. Aliás, a ordem para Adão era coma. Deus tinha dado uma ordem para Adão, que era para ele comer de todas as árvores que o próprio Deus tinha plantado para Adão no jardim. Mas a árvore do bem e do mal, nela você não toca. Porque no dia que você tocar, no dia que você comer desse fruto dessa árvore, você vai morrer. Então, o dízimo simboliza aquela árvore que uma vez que eu toco, uma vez que eu pego, uma vez que eu retenho, né, que eu tomo aquilo que não é meu, as minhas finanças morrem. Tá? Porque as finanças, ela é o quê? O dízimo é o quê? O dízimo é uma cerca viva nas minhas finanças. Então, o dízimo, ele nasceu no Jardim do Éden, quando Deus disse de todas as árvores, vocês podem comer, mas da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Por quê? É a parte
da provisão de Deus que eu não posso comer. Então, ele te dá 90%, tá? Para você comer, para você usufruir, para você administrar. Mas os 10%, que é o dízimo, né? A palavra dízimo significa 10%, mas o dízimo, a ordem de Deus é bem clara. Não coma, porque no dia que você comer, dela você vai morrer, né? Então morre o quê? Morre as finanças. As finanças nossas vão morrendo a partir do momento que eu começo a tocar naquilo que Deus falou que não é para tocar. Por quê? Porque essa parte da provisão não é do homem. Essa parte da provisão é de Deus, tá? No meio da provisão de Adão, Deus colocou algo que ele não podia comer. E no dia que ele comeu, ele morreu. Então, o princípio ele existe até os dias de hoje, tá? É a parte da sua provisão que você não pode comer. Então, quando eu como, quando eu usufruo daquilo que não é meu, né, ou daquilo que é de Deus, aquilo me gera morte. Morte nas minhas finanças. O dízimo, ele também foi levantado por Deus para quê? Para libertar o homem do apego financeiro. Para libertar o homem do apego financeiro. Então, uma vez que Deus ele dá uma ordenança, ele libera um princípio para nós, aquele princípio ele é para nos libertar o nosso coração do apego das coisas das finanças. Porque a minha mão é conforme é o meu coração. Conforme é o meu coração, é a minha entrega. Lembra que Jesus falou sobre as riquezas? Aonde estiver as riquezas, os tesouros, aí estará o meu coração? Então, o meu coração, ele tem que ser liberto do apego financeiro. Então, qual que era a proposta de Deus quando ele levanta o sacerdote para, para pegar o dízimo, o maior, comer do dízimo do menor? Por quê? Porque o dízimo na sua mão, ele é um anátema, tá? O que é anátema? É uma maldição. Na nossa mão, ele é uma maldição. Na mão do sacerdote, não. Então, o que o dízimo é? Dá para entrar em tantas coisas. Nós vamos falar um pouquinho do devorador, cortador, migrador, destruidor, tá? O sacerdote, ele está representando o devorador que come o devorador. Então, quando eu entrego para o sacerdote o meu dízimo, eu estou ele automaticamente está tomando da minha mão o anátema. Ele está comendo da minha mão a maldição. Olha, vocês que trabalham e vocês recebem um salário, você recebe um salário, aquele dinheiro vem da mão de quem? Até chegar na mão de tantas pessoas, quantas pessoas já passaram para chegar na sua mão? Talvez o dinheiro que chega na sua mão é o dinheiro de um traficante, talvez é um dinheiro de uma prostituta, né, de um prostíbulo, talvez é um dinheiro, como é que fala aí, gente, desses esquemas que tem por aí, talvez é um dinheiro sujo, e ele chega na sua mão, aquele dinheiro, aquele salário. Você pega aquele salário, você vai colocar aquele salário aonde? Na sua casa. Você vai distribuir aquele dinheiro aonde? Com a sua casa, com a sua família, com as suas finanças, tá? Então, a ordem de Deus, o princípio de Deus é: o sacerdote vem, você vai tirar uma porção, que é 10%, daquele dinheiro que você não sabe por quantas mãos passaram, você tira uma porção, aquela porção simboliza o anátema ou a iniquidade, tá? Tem tradução que fala iniquidade. A iniquidade, você tira uma porção da iniquidade daquele dinheiro, e o sacerdote, ele vem e ele come aquele, aliás, ele tira a iniquidade das suas finanças. Então, quando você toca naquela iniquidade, quando você toca naquela maldição e vai distribuindo na sua casa, na sua família, nas suas coisas ali, e você não deixa que o sacerdote venha tirar a iniquidade, como que vai ficar as suas finanças durante aquele tempo que você está usufruindo uma iniquidade dentro da sua casa? Né? Então, esse é o poder do sacerdote: tirar da sua mão, do seu salário, do dinheiro que vem na sua mão, a iniquidade.
Então, aquele sacerdote, ele vem, né? Vamos falar que uma palavra meio simbólica, ele vem, ele come aquela maldição, tá? E ele tira dele também e passa para o maior do que ele. Então, é um tirando a iniquidade da casa do outro, tá? O menor entrega para o maior e o maior tira a iniquidade da sua casa. Essa é a proposta quando você entrega aquilo que não é seu. Aquela porção que não é sua, na sua mão ela vira um anátema. Na sua mão ela vira uma maldição. Então, duas coisas Deus faz. Deus tira o mal de dentro das suas finanças e Deus te liberta do apego financeiro. Lembra daquele jovem que ele chega diante de Deus e Deus ele vai dizer de Jesus e Jesus vai dizer, e ele vai dizer para Jesus o que eu tenho que fazer para herdar a minha vida eterna. Jesus é simples. Você tem que obedecer os 10 mandamentos. Ah, isso eu faço desde quando eu era adolescente, desde quando eu era criança. E Jesus vai falar assim: então vende todos os seus bens, dá para os pobres e me siga. E você vai ver que ele se entristece. Por que ele se entristece? Porque ele tinha apego às finanças. Né? Era uma pessoa que provavelmente ele não cumpria esse princípio. Porque aonde que Jesus vai tocar? Jesus vai tocar nas finanças dele, me mostrando e me apontando que esse princípio na vida dele era quebrado. Né? Então, quando Jesus libera a palavra para ele, vende tudo, dá para os pobres e me siga, você vai ter uma prosperidade na vida eterna e tal, ele se entristece e ele sai. Então, o dízimo é uma aliança entre o homem eleito por Deus e o sacerdote. Tá? Ó, não existe cobertura sem tributo. Então, quem que cobria Abraão naquele exato momento? O sacerdote Melquisedeque. O sacerdote Melquisedeque era a cobertura de Abraão. Então, não existe uma cobertura que você não tenha que tributar em cima dela. Então, a cobertura, ela vem para você o quê? Tributar. Um tributo, não existe tributo sem cobertura. Agora, a sua cobertura também tem que ter uma cobertura, porque a sua cobertura também tem que tributar. Entende? Então, ó, essa é a proposta. Toda pessoa que não dizima não tem cobertura, pois a cobertura de Deus se dá pelos tributos. Quando ele tributa, quando ele honra, quando ele reconhece aquilo que está no sacerdote. Então, a minha entrega, ela vai muito naquilo que eu honro, tá? Então, não é a questão de honrar pessoas, é a questão de honrar a palavra, a questão de honrar aquele que provê para você, tá? Então, quando eu não tenho tributo, quando eu não pago tributo, eu não tenho cobertura. E o dízimo, além dele te dar a cobertura espiritual, ele também faz você extrair do sacerdote aquilo que ele carrega. Então, por isso que há um cuidado de se saber em quem você dizima. Entende? Porque você extrai da pessoa aquilo que ela carrega. Então, por quê? Quando você vê Abraão dizimando em Melquisedeque, no outro capítulo, Abraão já é sacerdote. E Abraão não era da linhagem sacerdotal, mas ele extraiu do sacerdote Melquisedeque a unção do sacerdotismo, né? Do sacerdócio. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o devorador. Como que a gente vence o devorador? Nós vamos ler Joel que fala, né? Abre comigo sua Bíblia em Joel. Livro de Joel. Deixa eu passar aqui, Joel. Cadê tu, Joel? Joel, capítulo 2. Não, deixa eu ler aqui. Joel, capítulo 1. Verso 4. O que ficou da largata comeu o gafanhoto.
O que ficou do gafanhoto comeu a lacusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai, gemei, tudo que bebeis vinho, por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Deixa eu pular aqui. Verso 12: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a madeira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Aí você vai pulando. Verso 16: porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria, o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também nos rebanhos de ovelhas são destruídos. Aí você pula, deixa eu ver. Capítulo 2, o verso 25. Verso 24: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, o meu povo não será mais envergonhado. Qual que é o contexto de Joel? O povo parou, o povo quebrou princípios, não estavam mais obedecendo esses princípios. O que acontece? A locusta, o pulgão, a aruga, né, que eram os quatro, o gafanhoto, os quatro exércitos de gafanhoto, entraram e devoraram a lavoura. Então, pelo fato deles não levar, o que a Bíblia fala em Malaquias 3:10? Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, a proposta é ter mantimento na casa do sacerdote, porque nós aprendemos o quê? Que o dízimo tem que trazer para a igreja pagar a conta de água, pagar a conta de luz, não é? Para a igreja pagar o quê? Comprar microfone, comprar cadeira, mas o texto não está falando isso. O texto está falando para que haja mantimento na minha casa. E quando você lê o capítulo todo, o livro de Malaquias, você vai entender que Deus está falando do sacerdote. E ele está dizendo que quando o sacerdote chora, porque o povo quebrou o princípio, o povo não está mais entregando a porção do sacerdote, e por o povo não entregar a porção do sacerdote, o sacerdote está chorando, o sacerdote está passando necessidade. Aí lá está dizendo, se o sacerdote chora, o povo geme. Por quê? Porque a bênção do povo na área financeira depende ou precisa da bênção do sacerdote. A questão do sacerdote tirar a iniquidade da sua casa. Então, uma vez que você leva para o sacerdote a iniquidade da sua casa e ele devora a iniquidade e ele se alimenta, a sua casa é próspera, a sua casa é abençoada. Mas quando você não faz isso, não tem mantimento na casa do sacerdote e na sua também não vai ter. Então, essa é a questão. O livro de Joel não está tendo mais chuva, não está tendo mais colheita, né? Os gafanhotos devoraram todas as finanças da colheita do povo de Israel, né? E eles estão chorando, eles estão gemendo, porque há uma crise financeira aqui. Tá? Então, o que acontece? Deus está falando dos 4 gafanhotos, que é um exército enviado pelo próprio Deus por causa de quebras de princípios. E ele vai dizer assim que quando o povo, aí é uma promessa de fartura, a partir do verso 14 do capítulo 2, tem uma promessa aqui, quando vocês, né, começarem a se voltarem para o Senhor, né, subir o monte, levantar madeira, e o povo começar a voltar a cumprir o princípio, ele faz uma promessa, aí eu vou restituir. Eu vou restituir para vocês tudo que o gafanhoto, tudo que a locusta, tudo que o pulgão, tudo que a oruga, tudo que eles devoraram das suas lavouras, né, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Eu mesmo enviei contra vós. Por quê? Porque vocês quebraram o princípio. Então, a questão do dízimo, que está escrito lá em Malaquias 3, quando fala que Deus ele vai repreender o devorador por causa
dessa obediência de princípio, ele está dizendo que ele vai destruir o devorador, o cortador, o migrador. Olha o versículo que está dizendo. Malaquias, capítulo 3. Eu sei que a maioria dos crentes não gosta desse capítulo, né? Mas tem como, tá aqui. A gente tem que ler. Então, olha, o capítulo 3, o verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Olha, é um estatuto, é um princípio, é uma ordenança. E não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Olha, a pergunta do povo, mas nós temos que voltar para o Senhor em quê? Nós temos que nos ir a ti em quê? Tornar para ti em quê? Aí ele vai dizer o verso 8. Roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Vê que quando você não entrega, a maldição está na tua mão? Olha o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir uma janela e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, eram 7 classes de dízimo naquela época. O dízimo do sacerdote, o dízimo do levita, o dízimo do porteiro, o dízimo da viúva, o dízimo do órfão, o dízimo do estrangeiro. Tá? Eram 5 tipos de dízimo naquela época que o povo tinha quebrado, tinha parado de obedecer. Por causa de vós, repreenderei, verso 11, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vamos parar por aqui. Então, ele está dando uma ordem. Quando vocês começarem a me obedecer, eu abrirei as janelas do céu e vou derramar sobre vocês uma bênção tal, de maneira, né, extraordinária, que vos que venha a maior abastança. E por causa da vossa obediência, eu vou repreender o devorador. O devorador é uma classe de 4 demônios: devorador, cortador, migrador, destruidor. Os 4 gafanhotos lá de Joel: gafanhoto, oruga, locusta e a esqueci o nome do outro. São 4 lá em Joel que nós acabamos de ler. E aqui são 4, porque o diabo, ele trabalha na esfera de 4, tá? Lembra que o diabo queria ser o quarto? Ele queria colocar o trono dele acima de Deus e ser o quarto? Então, ele trabalha na esfera de 4. Cortador, migrador, destruidor, devorador, tá? Ele, em João, capítulo 10, ele é ladrão, salteador, estranho e mercenário. Em Apocalipse, capítulo 12, ele é dragão, serpente, diabo e Satanás. Em Efésios, capítulo 6, ele é principado, potestade, ócios e domínio. Em Joel, capítulo 1, nós lemos pulgão, lagarta, locusta e gafanhoto. Em Joel, capítulo 2, também ele é devorador, migrador, cortador e destruidor. Em Colossenses, ele é trono, poder, força e autoridade. Em Ezequiel, ele é árvore do campo, cipestre, castanheiro e cedros. Então, o diabo, ele sempre vai trabalhar na esfera de 4, tá? O ministério do inferno é devorar, migrar, cortar e destruir. Então, ele vem, devora, outro vem, migra, outro vem, corta, outro vem, destrói. Por isso que muita gente, às vezes, tem essa dificuldade de entender que a guerra contra esses 4 gafanhotos do inferno que vêm contra ti nas suas finanças só se vence cumprindo o princípio do dízimo. É o dízimo que repreende. Você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode fazer voto, você pode fazer um monte de coisa.
o que vai repreender ele das suas finanças, da sua casa, da sua saúde, tá? Dos seus bens, é dízimo, tá? Então, olha, ah, o gafanhoto, ele é uma classe de espíritos que trabalham para dizimar, tá? Existem quatro tipos de coisas que, quando eu faço, né, quando eu obedeço, eu estou combatendo essas quatro classes de devorador, tá? A forma como ele atua e a forma como eu tenho que agir para que esse espírito perca as forças na minha vida. Então, a Bíblia, lá em Marcos capítulo 5, eu acredito que não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu vou só ler aqui e falar com vocês um pouquinho sobre o migrador, cortador, destruidor, devorador, para a gente já entrar na oferta e na primícia, só para vocês entenderem um pouco. Tá? Marcos capítulo 5 está falando daquela história de Jesus indo para Gadá, lembra? Jesus vai para Gadá, expulsa os demônios eles saem daqueles dois rapazes que viviam no sepulcro, e os demônios vão dizer assim, olha, o Senhor podia mandar nós ir para aqueles porcos ali, ó. Não manda nós lá para o abismo, não. Manda a gente migrar lá para os porcos. E Jesus libera eles, tá? A fazer uma migração. Eles migram do corpo dos dois rapazes e vão para os corpos, tá? E tem várias questões aqui, inclusive a ciência, ela fala, né? Ela prova que o corpo do porco, o corpo interno, os órgãos internos, tá? O DNA do porco é muito parecido com o DNA do homem. Então, tem várias questões aqui que Jesus libera os demônios e para os porcos. Naquela época, aquele Decápolis era um lugar que tinha 10 cidades, né? O Decápolis, e ali era proibido, Israel era proibido ter animais, né? Ter animais de porcos. Era proibido ter porcos. E o que eles fazem? Aquela cidade que está ali em Gadar, eles estão cultivando porcos. Gente, a menopausa é uma tristeza, a gente esquece as palavras. Eles estão criando porcos, não para eles estão criando porcos para venda. Então, eles lucravam vendendo porcos. E naquela época, a lei de Israel, até os dias de hoje lá, é proibido comer porco por causa de N situações, e eles estão quebrando uma lei moisaica. Então, quando Jesus ele dá ordem para que os demônios entrem no porcos, você percebe que o diabo entra nos porcos, os porcos caem no precipício e eles perdem toda a renda daquele bairro, daquela cidade. Naquela época, eles ficam pobres, eles perdem a renda por causa disso. Então, a questão aqui de que quando o migrador ele entra na minha vida, ele entra na vida de alguém e vai migrando aquilo que aquela pessoa tem, né? É a questão de quando a pessoa também ela dá lugar para fazer coisas ilícitas. Então, quando eu mexo com coisas ilícitas, eu estou dando espaço, brecha, para o migrador atuar na minha vida. Viu aquela questão de, às vezes, a pessoa está bombando, ela está arrebentando de ganhar dinheiro, ela não é, mas ela está fazendo isso com coisas ilícitas. De repente, ela perde tudo. Porque é isso que o migrador faz. Ele deixa você ir crescendo, crescendo, crescendo. De repente vem o bancarrota. A pessoa perde tudo de um dia para a noite. Isso é a questão do migrador. E como que eu repreendo o devorador que entrou na minha vida, né? Esse migrador, não trabalhando com coisas ilícitas. Porque eu posso dizimar e mesmo assim o migrador está atuando na minha vida, nas minhas finanças. Como que ele atua? Quando eu trabalho com coisas ilícitas, né? Crente não pode mexer com coisas ilícitas, né? Hoje em dia existe muita plágio, né? Muita cópia, e as pessoas vão enriquecendo em cima de plágio, em cima de cópia. De repente a pessoa acontece o quê? Um bancarrota. Isso é o quê? Migrador. O migrador trabalha através de coisas ilícitas. Ele te dá com uma mão e te rouba com as duas.
tá? Cortador, nós estamos falando de Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 20. Está falando da história daquele rapaz que pega a herança do pai, e ele vai embora da casa do pai, e ele pega toda aquela herança e gasta dissolutamente, né? E depois ele perde tudo que ele tem. Por que ele perde tudo que ele tem? Porque ele saiu da cobertura do pai, tá? Ele desonrou o pai, né, de uma forma muito desonrosa, porque ele pede a herança do pai ainda vivo, né, que em Israel, até os dias de hoje, você não pode desfrutar da herança do pai antes que ele morra. Então, ele pede a herança do pai com a questão de: eu não estou nem aí se o senhor está vivo, para mim, a partir de hoje, o senhor já está morto, eu quero a sua herança. Então, ele sai da cobertura do pai. E quando ele sai da cobertura do pai, ele fica sem controle. Ele gasta sem saber administrar, sem controlar, né? E ele perde tudo que ele tinha. A questão do cortador entrar na vida de um cristão é quando ele não tem cobertura espiritual, quando ele não tem paternidade. A cobertura espiritual me faz gastar, a falta da cobertura espiritual me faz gastar dissolutamente. Me faz não ter administração, me faz não ter sabedoria, tá? Me faz gastar dissolutamente. E com isso eu perco tudo que eu conquistei quando eu tinha uma cobertura espiritual, tá? Destruidor, tá em Gênesis 13, 7, quando tá falando de Ló. Quando Ló, ele faz aquela proposta para Abraão, e fala para Abraão: se o senhor for para a esquerda, eu vou para a direita, se eu for para a direita, se eu for para a direita, você vai para a esquerda, né? E quando você vê aqui agora essa guerra que nós falamos dos 4 contra os 5 reis, e Ló, ele é preso, né? Por causa dos despojos, ele está em Sodoma e Gomorra e ele perde a guerra. E quando você perdia uma guerra, você perdia todos os seus bens. O país que ganhava, vamos dizer assim, o país que ganhava a guerra, ele tinha o direito de tirar as pessoas como refém e tomar os despojos daquela pessoa, as riquezas, os bens que aquela pessoa tinha. E quando você vê isso aqui acontecendo na vida de Ló, é porque Ló foi ingrato com Abraão. Quando você estuda a história de Abraão, a história de Ló, Abraão, antes de dizimar em Melquisedeque, Abraão entregava o dízimo na mão de Ló. Ló enriqueceu por causa das riquezas de Abraão. E ele tão somente foi ganancioso, ele vira as costas, né? Aquela cena que os empregados estão brigando, e ele diz: né, não é melhor nós se separar e tudo mais. E ele olha as campinas, né? As campinas estão. Ele olha o lugar mais bonito, né? Que é Sodoma e Gomorra, e fala: eu vou ficar com essa parte aqui. Você se lasca aí nesse lado que você está. Então, mas você percebe que aonde Abraão colocava a planta do pé, Abraão prosperava. Mas a questão do destruidor entrar na vida de Ló foi pela ingratidão. Então, quando eu sou, mesmo sendo dizimista, mas se eu sou uma pessoa ingrata, o destruidor acha brecha para trabalhar na minha vida. Você percebe assim que as pessoas, hoje em dia, a gente lida muito com isso, a ingratidão das pessoas, tá? A ingratidão é falta de honra. Quando eu não sei honrar, eu estou dizendo que eu sou ingrata, tá? Então, como que eu me posiciono contra os gafanhotos do inferno que vêm contra mim? Sendo grata, né? Não saindo da cobertura, não mexendo com coisas ilícitas, tá? Isso muito coopera para que o seu dízimo ele flua, né? Ele age contra esses gafanhotos do inferno. Então, nós vemos a situação de Jó. Quando você olha Jó, a pessoa que não é grata, ela não rompe financeiramente. Você pode perceber, todo ingrato não rompe. Ele é paralisado nas suas finanças. E você já percebeu que a pessoa ingrata, ela sempre precisa do socorro de alguém? Ela sempre está precisando de socorro de alguém. Aí vem alguém, socorre e ela vira as costas. O ingrato não rompe, tá? Jó ele vai me ensinar uma coisa muito interessante aqui, tá? E nós já vamos pular para a oferta. Jó, ele me ensina uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tá? Quando eu olho para essas 4 características de Jó, próprio Deus
deu testemunho, foi Deus que falou que Jó era temente, foi Deus que falou que Jó era reto, íntegro e se desviava do mal. Essas 4 posições, ou esses 4 pilares, os 4 posicionamentos que Jó tinha para combater os 4 gafanhotos. Tá? Ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então, eu entendo que ele era uma pessoa grata, eu entendo que ele era uma pessoa que estava, né, não mexia com coisas ilícitas e tudo mais. Jó, a Bíblia vai dizer que quando o diabo está debatendo com Deus, o diabo vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar, lógico que Jó é abençoado. O Senhor colocou uma cerca viva nos bens de Ló, tá? De Jó. Essas cercas vivas que cercava Jó era literalmente os princípios do dízimo. O dízimo é uma cerca que protege as suas finanças. O dízimo protege, a oferta move o mundo espiritual e as primícias é que santifica a raiz das suas finanças e faz você prosperar. Então, a questão do dízimo é combater os 4 gafanhotos. Tá? O dízimo, a palavra dízimo, já falei, significa 10%, está totalmente ligado ao Pai, a oferta ligada ao Filho, a primícia ligada ao Espírito Santo. Dízimo está apontando ao princípio de fidelidade. A oferta está apontando o princípio de proximidade e intimidade. A primícia está apontando para o princípio de honra. Quando eu dizimo, eu estou dizendo para o mundo espiritual, eu sou fiel a Deus. Quando eu oferto, eu estou dizendo para o mundo espiritual, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho a proximidade com Deus. Quando eu entrego as minhas primícias, eu estou dizendo ao mundo espiritual, eu honro a Deus. Você precisa entender 2 coisas importantes. O que é dinheiro, tá? E o que o dinheiro, o que o dinheiro representa para Deus. O dinheiro, para mim, é dinheiro. Não é? Se você me mostrar uma nota de R$100, para mim é dinheiro. Uma nota de $100, para mim é dinheiro. Para Deus, não. Quando eu estou trabalhando por um salário, o que eu troco por aquele salário? Seu trabalho, certo? O que você dá no seu trabalho para você receber o seu salário? Você dá 3 coisas. Essas 3 coisas estão apontando para o princípio do dízimo, da oferta, da primícia. Você dá o seu sangue, você dá o seu suor e você dá a sua energia. Quando você chega em casa cansado, você fala, nossa, meu Deus, dei o meu sangue hoje no trabalho. Não é? Eu dei o meu sangue. Por isso que quando Deus pedia as ofertas, que Deus pedia o sacrifício, era colocado em cima de um altar, né? Era esquartejado ali, descia todo o sangue, tá? Se tirava a gordura está falando da energia do homem, tá? E queimava a oferta. Então, quando Deus está vendo a sua entrega, porque como que o mundo espiritual funciona? O mundo espiritual, quando ele olha para a terra, vamos dizer assim, ele lê através de símbolos. Tudo que nós fazemos, o mundo espiritual está lendo através de símbolo. A lei de trânsito. Como que você sabe como funciona a lei de trânsito? Símbolos. Não é? Não tem ninguém lá gritando, para. Não, tem um sinal na sua frente. Amarelo, vermelho e verde. Tem placas. Placas de pare, você sabe que ali é uma parada obrigatória. Placas de conversão, para convergir, né? Placas apontando para onde você tem que ir. Então, o mundo do trânsito, você só vai entender se você estudar as placas. É tanto que para você passar na prova do Detran, você precisa aprender placas. Então, o mundo espiritual é do mesmo jeito. Como que o mundo espiritual está lendo a minha vida? Através dos símbolos. Como que eu conheço a Deus? Orando. Ao símbolo. Dobro o joelho e vou orar. Não é? Ou em pé, com a mão levantada, ou deitado. Você está orando. Como que o mundo espiritual sabe que você está orando? Iracema dobrou o joelho, ó. Vamos ouvir o som da voz da Iracema. O som dela vai subindo, tá? Símbolos. Como que eu sei? Ceia do Senhor. Como que nós celebramos a ceia do Senhor? Pão, representando o quê? Corpo de Cristo.
Suco de uva, representando o quê? Sangue de Cristo. Então, o mundo espiritual, ele está lendo, ele está olhando e está vendo, né? Nós estamos o quê? Ceando. Eu estou pegando pão sem fermento e eu estou comendo. Para mim é pão, mas para o meu corpo espiritual é a carne de Cristo. O suco, quando eu bebo, para mim é suco. Mas o meu corpo espiritual, ele está entendendo, é o sangue que me dá vida. É a carne que me sustenta. E é o sangue que me dá vida. Tá? Inclusive, ceia não é porque você não pecou. Ceia é para te dar vida. É vida de Deus dentro de você. Quando você come a carne e o sangue, você está recebendo vida de Deus. Por isso que é muito fracos e doentes, porque não entende isso. Então, quando o mundo espiritual ele varia nessas coisas, né? É símbolo. Então, como que o mundo espiritual vai falar assim: meu Deus, a Marcela é fiel quando eu entrego o meu dízimo? A gente acha que ser fiel é porque a gente não rouba, porque a gente não mata, porque a gente não fala mal dos outros, apesar que os crentes é os que mais falam mal dos outros. A gente acha porque a gente não faz um monte de coisa, que é porque a gente é fiel. A fidelidade, ela está ligada ao dízimo. Dízimo, fidelidade. Tá? Como que o mundo espiritual sabe que eu tenho uma proximidade? Como que o mundo espiritual sabe que eu tenho intimidade? Nas minhas entregas de oferta, que tem muita oferta na Bíblia, oferta das festas bíblicas, ofertas alçadas, tá? Inclusive, comprar cadeira, comprar microfone, pagar aluguel é com oferta. E o que acontece? Quando Jesus ele morreu por mim, por você, Deus é que deu Jesus como sacrifício pela humanidade. O que Deus queria naquele exato momento no sacrifício de Jesus? Ele queria eu e você. Ele queria a humanidade. Então, quando ele entrega Jesus como oferta, essa oferta ele já entregou lá em Gênesis. Quando a Bíblia fala que ele santificou o sábado. A palavra santificar no aramaico, no hebraico, ali naquele contexto, é ofertou. Então, Deus já tinha ofertado Jesus desde a antiguidade, desde Gênesis. Então, qual que era a intenção de Deus em entregar Jesus? Foi uma oferta interesseira. Qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é aproximar a humanidade de Deus. É atrair a humanidade até Deus. Ele queria os filhos, resgatar os filhos, comprar os filhos. Vê que parece que a palavra é um pouco chula, mas a oferta ela tem esse propósito. A oferta ela é interesseira. A minha oferta tem que ser intencional, ela tem que ter um interesse. Entende? Então, quando eu levanto uma oferta para o Senhor, lembra quando Deus pediu a Abraão, eu quero seu filho, seu único filho. Entende? Qual é o interesse dessa oferta de Deus na oferta de Abraão? A obediência de Abraão. Então, a oferta, ela sempre tem um interesse, ela tem um propósito, ela tem um desígnio. Então, eu não posso simplesmente pegar uma nota e jogar no gasofilaço porque Deus vai ficar feliz que eu ofertei. Não, eu oferto com propósito. Eu oferto intencionalmente. Eu oferto com interesse. Essa oferta vai aproximar aquilo que eu preciso de Deus. Essa oferta vai me aproximar. Então, nós estamos falando de símbolos, como que o mundo espiritual está lendo. Então, como que o mundo espiritual sabe que eu tenho intimidade com Deus? Porque eu fico horas e horas orando? Sendo que a oração me faz conhecer a Deus? Não, não é assim que o mundo espiritual vai ver. O mundo espiritual vai ver que eu tenho intimidade com Deus, da minha proximidade com Deus, porque eu entrego, principalmente quando Ele me pede. Então, Deus olha Abraão e fala assim: agora eu sei que você me teme, Abraão. Agora eu sei que você me teme. Por quê? Porque você me ofertou. Entende? Então, a oferta, o dízimo, a primícia está ligada à obediência. Por que eu obedeço? Porque eu tenho uma aliança. Só obedece quem tem uma aliança com Deus. Dízimo, oferta e primícia é uma aliança. O dinheiro, ele é um símbolo espiritual, é uma aliança de sangue, é uma aliança espiritual. Por que que o inimigo luta tanto para a gente não desapegar do dinheiro? Porque o diabo sabe que aquela sua entrega é uma aliança de sangue. Então, quando eu estou entregando, eu não estou entregando no gasofilaço, eu estou entregando em um altar.
e sacrifício no altar, Deus recebe. Deus não recebe no chão. Lembra de Gideão? Gideão pegou a oferta, o anjo falou assim, vai lá e traz uma oferta. Olha a questão. Abraão perguntou assim, como que eu vou saber que eu vou vencer Israel? Vai lá e traz uma oferta. Abraão perguntou a Deus, como que eu sei que as promessas vão se cumprir? Gênesis capítulo 15. Abraão perguntou a Deus, como é que eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir na minha vida? Tudo que você está falando aí. Deus tinha acabado de falar com Abraão. Abraão, olha, eu vou te dar um filho, né? Deus fez aquela promessa para Abraão de uma herança. E Abraão perguntou, como que eu sei que isso vai cumprir? Abraão, vai lá e levanta uma oferta. Vê que a oferta faz o quê? Promessa se cumprir. Nós queremos tantas coisas de Deus, mas o nosso coração fecha quando ele te pede uma oferta. Só que a oferta que você entrega no altar é que faz a promessa se cumprir. E quando Deus entrega para Abraão, vamos ler aqui só para você ver o interessante, quando Deus entrega para Abraão, Deus vai falar para Abraão, essa oferta vai alcançar o povo de Israel que vai estar escravo no Egito por 400 anos. Então, a sua oferta quebra cativeiro. A sua oferta liberta a sua família. Olha, Gênesis capítulo 15. Eu nem sei até que hora eu posso ir, mas eu vou indo aqui, tá, gente? Gênesis capítulo 15. Deus anima Abraão para que Abraão e promete ele um filho, certo? Vamos ler aqui. Deixa eu ver. Olha o verso 2. Então, o verso 1, ele faz a promessa. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí no verso 2, então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, as pode contar? Disse-lhe Abraão, será a tua semente. Creu nele e no Senhor, lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te essa terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que lhe hei de herdá-las? Como que eu sei que isso vai acontecer? Disse o Senhor, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Trouxe-lhe todos esses e partiu pelo meio e pôs cada parte desse em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, chotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Olha Deus falando da escravidão do povo de Israel. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. A oferta de Abraão foi a que fez o povo de Israel sair do Egito ricos. Essa oferta que Abraão erigiu no altar para Deus, quando ele perguntou para Deus, como é que eu sei que eu vou herdar isso e tudo que o Senhor está falando? Hã? Levanta uma oferta, Abraão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Olha, e o povo seu vai ser afligido em uma terra que não é deles por 400 anos. Mas eles depois sairão de lá com grande fazenda. E tu irás e teus pais em paz, e boa velhice será sepultado, blá, blá, blá. Você percebe que a oferta, ela faz promessa se cumprir. Você entra ano, sai ano, não vê promessa se cumprir, né? Mas como está o teu altar? Cadê o teu sangue em cima desse altar? Cadê o teu suor, a tua gordura? Viu que Abraão ele teve que partir, porque tem todo o ritual, ele parte, aí tem a questão dele colocar as coisas direitinho, a gordura, blá, blá, blá. O sangue derrama. E lá na frente, quando o povo de Israel sai do Egito,
Como que o povo de Israel saiu do Egito? Eles saíram tão ricos, que o Egito quebrou e até os dias de hoje o Egito nunca mais se levantou. E o Egito, naquela época, era a maior potência de todo mundo naquela época, você sabe disso. José que fez o Egito se enriquecer, mas a questão é que quando... Eu até queria falar daqui de José, mas não vai dar tempo. Mas quando o povo de Israel sai do Egito, o povo do Egito está dando para eles o quê? Ouro, prata, roupa, sapato. E o povo saiu de lá, ó, cumprindo o que a palavra de Deus falou aqui com Abraão. Eles sairão com grande fazenda. O povo saiu de lá milionário, riquíssimos. Quebraram o Egito. Por causa de quê? Uma oferta. Uma oferta que Abraão erigiu em cima do altar. Então, a oferta, ela faz com que as promessas se cumpram. Ela destrava o mundo espiritual. Tá? Então, quando Deus está vendo ali a sua entrega em cima de um gasofilaço, ou na vida de alguém, Deus está vendo o quê? O teu sangue, o teu suor, a tua entrega, a tua vida em cima de um altar. Lembra quando Deus falou com os discípulos assim, olha, preste atenção aqui no povo ofertando. Jesus está o quê? No texto, Jesus está do lado do gasofilaço. Pensa, se fosse no culto de hoje, você ia falar assim, mas Jesus é mercenário, hein? Olha lá onde que Jesus está, do lado do gasofilaço, de olho no dinheiro do povo. E Jesus está olhando e falou com os discípulos, presta atenção. Todo mundo está entregando, no final está a viúva. E a viúva entrega as 2 moedas. Você sabe o que significa aquelas 2 moedas? Foi Neemias que estipulou uma regra. Neemias estipulou uma lei. Não poderia entrar no templo sem o dízimo e sem a oferta. Todo mundo levou para esbanjar, para aparecer, para se mostrar. A viúva não. Ela levou os princípios. Ela foi entregar o princípio. Deus falou, ela fez melhor do que todo mundo. Tá? A gente acha assim, a viuvinha deu tudo que tinha as pratinhas, né? Vou levar essas pratinhas, tudo que tem. Não, ela cumpriu um princípio. Lembra quando Pedro estava diante do altar também, e chega Ananias e Safiras, eles estão em cima do altar para receber as ofertas. Ananias e Safiras, eles tinham vendido a propriedade por X, mas eles combinaram, olha, se Pedro perguntar, não fala que nós vendeu por 100, fala que nós vendeu por 80. Ok, beleza. Chegou lá, a Bíblia vai dizer que Pedro disse assim, olha, tu não mentiste para mim, mas tu mentiste para o Espírito Santo. Por quê? Porque eu posso entregar na mão do meu pastor, mas quem vem receber é o Espírito Santo. Quem vem receber é Jesus. Ele está olhando tua entrega, ele está olhando o teu coração. Então, isso é a oferta. A oferta ela tem o poder de destravar as promessas de Deus na sua vida. E primícias. Né? Quando eu entrego isso, gente, eu entrego com o quê? Com gratidão. Tá? Na época da lei, tudo que você fazia por obrigação. Você fazia porque era uma ordenança, era uma ordem, você era obrigado a cumprir. Né? Se eu não cumprisse, eu era corrigido, eu passava por uma correção. Na graça, não. Na graça se dá por gratidão. Tá? Não por obrigação. A nossa fé, põe isso no seu coração, a sua fé é livre. A nossa fé não é escrava. A sua fé é livre. Então, tudo que eu faço pela fé. E pela fé eu sou grata. Pela fé eu sou generosa. Né? Então, eu não entrego para conquistar. Vou fazer para me ganhar, vou fazer para me conquistar, vou fazer para me... Nossa, achei a galinha dos ovos de ouro. Não. Você faz por generosidade, por gratidão, por entrega, por devoção, por relacionamento, com entendimento. Quando eu faço livre, porque a minha fé é livre. Entende? E quando eu faço por gratidão, por generosidade, por livre e espontânea vontade, com entendimento, não tem como, a bênção vem. Por mais que eu seja provada, porque todos nós somos provadas. Né? Por mais que Deus me prove, eu
rompo nas minhas provações. Agora, se eu fico repetindo ciclo, sabe? Você vai falar, nossa, gente, eu não saio dessa situação. Isso aqui não rompe, isso aqui não vai, isso aqui não... parece que eu tô agarrada, né? Nada acontece. É sinal que eu tô quebrando o princípio. Tá? O princípio, a quebra do princípio, ele me prende. Por que existe o princípio? Quando eu cumpro o princípio, ele me dá autoridade. O princípio cumprido me gera autoridade. E é engraçado porque nós, pentecostais, assembleianos, a gente aprendeu que a autoridade se busca como? Orando. Aí a gente ora, a gente jejua, né? A gente sobe para um monte, a gente faz consagração, Senhor, me dá autoridade, me dá autoridade. Eu já fiz tanta campanha para ter autoridade. Só que a autoridade se consegue, se absorve cumprindo o princípio. Então, quando eu estou obedecendo aquele princípio, a autoridade de Deus vem sobre mim. E a autoridade de Deus sobre mim, ela é exercida sobre os demônios. Então, uma vez que eu estou entregando o meu princípio, aquele princípio, ele vai derrubando os demônios, através da autoridade que é no nome de Jesus. Então, se na minha entrega eu digo, sai, ele tem que sair. Por que ele vai sair? Porque ele sabe que eu estou cumprindo o princípio e ele sabe que em mim tem autoridade. A autoridade não se exerce gritando, né? Não se exerce dando comando, esbravejando. A autoridade se exerce no cumprir o princípio. E quando eu abro a minha boca, os demônios se submetem. Lembra de Jesus? Jesus, quando ele fazia milagres, quando ele proveu o pão e os peixes que ele multiplicou, tudo que Jesus fez, você vai perceber que Jesus, ele não orava sobre os milagres. Você não vai ver Jesus colocando a mão no cego e fazendo uma oração. Jesus, ele só ordenava uma palavra. Lembra do centurião? Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo ficará curado. A única hora que você vai ver Jesus orando é quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele vai dizer assim, olha assim, eu sei que tu me ouves, mas eu estou orando por causa deles aqui, ó, um bando de incrédulo, ninguém que crê, a maioria que não crê, mas para que eles saibam, para que eles creiam em mim, né, eu estou orando. E eu digo, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Então, isso é o quê? É a autoridade. Quando eu tenho autoridade, o mundo espiritual me submete. Né? O mundo espiritual obedece. Não porque eu grito, não porque eu orei, não porque eu jejuei, não porque eu fui para o culto, não porque eu ceei, mas o mundo espiritual me submete porque ele sabe que na minha vida tem autoridade. Então, por isso que eu preciso obedecer os princípios. Por isso que eu não posso quebrar princípio. Porque esses princípios cumpridos me geram autoridade. Autoridade sobre as minhas finanças, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, autoridade. Né? Precisamos exercer isso, a autoridade de Deus. Então, uma vez que eu cumpro esses princípios, é impossível o princípio não se voltar ao meu favor. Peraí, gente, só um pouquinho. Peraí. Gente, desculpa, é os meus netinhos que chegou aqui. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vó besta, né? Vó é muito boba. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tirar esse negócio aqui. Não sei tirar. Quando você colocou, então? Deixa. Deixa, depois eu mostro a vocês. Não toma muito tempo. Aí eles chegaram aqui. Vai lá. Deus abençoe. Vai. Beijo, love you. Irmãs, então... Iracema me entende, né, Iracema? Entende como é que vai, boba? Então, Levítico capítulo 23, eles são gêmeos. Eles são muito bonitinhos. Aí quando eu vejo eu fico boba, né? Porque eu também sou gêmeas. Então, quando eu vejo eles, eu lembro de mim com a minha irmã. Primícias. Irmão, tá de boa até aqui? Vocês não querem perguntar nada, não? Então, quando eu cumpro esse princípio, é impossível o princípio não me devolver, não vir ao meu favor.
o princípio, ele vem ao meu favor. Ele gera ao meu favor. Ele faz com que as bênçãos de Deus, ele vem sobre mim. E cumprir princípio, nós não podemos confundir. Princípio não é barganha, tá? O que é barganha? Eu não cumprir princípio e ficar manipulando Deus, né? Ah, se o senhor fazer, eu faço um voto aqui. Isso é manipulação. Deus sabe que você não vai cumprir esse voto. Deus sabe que você não vai fazer isso é nada. Isso é barganha, quando eu fico tentando manipular Deus para Deus me abençoar. Quem quer fazer, vai lá e faz. Eu preciso de uma vitória, eu levanto uma oferta. Né? Eu preciso disso, levanta outra oferta. Levanta outra oferta. Lembra de Abraão? Como que eu sei que o Senhor vai me dar? Levanta uma oferta, Abraão. Me dá primeiro. Lembra da viúva? A viúva falou assim, o profeta falou assim com a viúva, o que você tem aí? Ah, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, comer, mas meu filho, nós vamos morrer. Tava uma miséria, uma crise naquela época, e não tinha nada, era uma escassez terrível. E o profeta falou, maravilha, faz primeiro para mim. Né? Agora imagine se o pastor chegar na sua casa e falar isso, faz primeiro para mim. Né? Você vai falar assim, você tá doido, pastor? Não é? Ainda vai denunciar o pastor nas redes sociais. Só que ela entendia do princípio. Porque ali a farinha era de cevada. E a cevada se entregava em primícia. Fazia esse bolo de primícia, se entregava na primícia. E ela entendeu o princípio. Então, eu vou primiciar primeiro no homem de Deus. A Bíblia diz que a farinha não acabou. A farinha multiplicou, o azeite multiplicou e não se acabou. Né, da panela da mulher. Por quê? Porque ela cumpriu o princípio. Crer que é o princípio que te gera a bênção, né? Com o coração grato a Deus. Então, nós vamos ler o quê? Ler Levítico capítulo 23, falar um pouquinho sobre primícia, porque a primícia é o princípio de honra. Oferta, princípio de aproximação, dízimo, princípio de fidelidade. Então, eu sou fiel ao Senhor, por isso ele é fiel a mim. Tá? E eu abro parênteses para dizer que isso vai muito além de dinheiro. Muito além. Se vocês começarem a aprofundar em dízimo e oferta para mim, vocês vão ver que isso é muito além. Por que tem muito crente caindo em adultério e em traição? Quebra de princípio. Se eu não sou fiel ao Senhor, qual é o espírito que me rege? Infidelidade. Todo líder que cai, que trai a mulher, pode puxar ficha. Não são dizimistas. Quebra de fidelidade. Se eu não sou fiel, eu sou o quê? Infiel. Se eu sou infiel a Deus, eu vou ser infiel à minha esposa, eu vou ser infiel ao meu marido, eu vou ser infiel aos meus amigos. Pode ter certeza. Por isso que há muita traição no meio do povo de Deus. Não é só em conjugal. Amigos. Nós somos uma geração que não temos amigos verdadeiros. Pouquíssimos. Duni salamé minguê. O povo é infiel. Tá? Porque não sabe cumprir princípio, quebra princípio. Então, você percebe que o princípio do dízimo é muito mais além do que só dinheiro. Tá? Tem algo no mundo espiritual acontecendo aqui. Tá? Então, o poder da oferta, ela não está só na oferta em si, mas na compreensão daquilo, né, que eu estou fazendo. Eu tenho que compreender. Eu tenho que entender. Quando eu entendo que isso é espiritual, né? Quando eu compreendo, eu faço. Eu faço porque eu compreendo. Quando eu compreendo, eu sou liberta. E depois que eu compreendo, eu não posso deixar de fazer. O princípio, ele me liberta. As pessoas que têm facilidade de cumprir princípio não são apegadas. Há uma libertação. O que a oferta faz? Ela te faz uma tomada de território. Tá? O que isso tem a ver com o mundo espiritual? Ela é a questão de conquista, porque a autoridade te faz conquistar. Então, quando eu oferto, eu tomo território. Lembra de Abraão, gente? Começa a estudar a história de Abraão dessa parte que nós leu, quando ele entrega o dízimo para o sacerdote Melquisedeque e começa a ver as tomadas de território de Abraão. Então, as nossas conquistas, elas não começam na terra. As nossas conquistas começam no céu. Começam no mundo espiritual.
Tá? Eu tenho que tomar o território espiritual primeiro para depois tomar o território físico. E tomando tomar território se dar pela oferta. Começa ofertando. É ofertando que eu tomo o território. Tá? O céu ele entra em aliança com a terra por meio da oferta. Foi o que Abraão fez. Então, o céu ele entra em aliança com a terra por meio da oferta. Aí tem que toda a questão, mas depois eu vou escrever isso aqui, ô missionária, e vou passar para você, sobre a oferta de Abraão. Que significa a novilha, tá? Quando que Deus já está pedindo para ele, né? Carneiro de 3 anos, a novilha de 3 anos. Eu vou te mandar escrito, você passa para elas em PDF, para a gente não ficar agarrado aqui. Pode ser? Ou você quer que eu leia aqui? Então vamos ler Levítico 23, verso 9. Eu vou anotar. Tem que fazer isso hoje, né? Porque senão eu esqueço. Levítico 23, verso 9. Deixa eu achar aqui as minhas escritas. Aleluias. Aqui está falando das 7 festas que Deus tinha estipulado para o povo de Israel. E uma das festas era a primícia, tá? Então vamos aí, ó. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. No dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. Sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada, com azeite para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 rim. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, como que funcionava aqui? Existia 7 festas anuais, tá? As festas começavam porque Deus ele é Deus de ciclo, tá? O nosso Deus ele é ciclístico, nem sei se é assim que fala, mas ele é um Deus que trabalha em ciclo. Então, eram 7 festas. Era a festa do sábado. A festa do sábado é todo sábado, tá? A festa do sábado, ele é o quê? Ele é um dia que a pessoa tira para descansar. Por que ela tira para descansar? Porque nós entendemos que o nosso Deus, ele provê o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, quinto dia, sexto dia. E no sétimo, ele tem a lei do descanso. Tem a lei do descanso. Qual é a lei do descanso? A lei do descanso é quando o corpo precisa descansar para liberar as impurezas do corpo, tá? O que acontece? Por que o povo foi detido na Babilônia? Por que vai haver a grande tribulação? Por que vai haver vai vir uma crise financeira muito grande aí no país, no global, né? Por que teve o povo ficou exilado na Babilônia? Porque o povo quebrava princípio. Qual é o princípio que eles quebravam? Eles violavam o sábado, eles violavam o jubileu, né? Então eles não deixavam a terra descansar. Então se eu não estou trabalhando no sábado, a terra descansa. Entende? Então, lembra do maná? O maná caía todos os dias. No sábado, ele não caía. Porque era dia de descansar. E não é só o meu corpo que precisa liberar impureza e descansar. A terra também. Porque lembra quando Adão peca? O que Deus fala para Adão? Deus vai falar para Adão assim, olha, a terra perdeu a força por causa de você. Então, a terra ela já não tem a mesma força
por causa do pecado. E ela precisa descansar. A terra precisa descansar, o mar precisa descansar, o ar precisa descansar. E nós, seres humanos, fica quebrando isso, né? Nós, cristãos, o povo que não é cristão, fica quebrando. Então, a terra está cansada. Por isso que vai vir uma crise financeira, vai vir uma crise de alimento. Todo mundo sabe disso. Deus já está falando isso há tempos. No ano de tem uma agenda para 2030. De 2030 para lá, vai haver uma crise terrível. Falta de alimento por causa de quê? Porque a terra não está descansando. Tá? Então, o que acontece? Existiam... aí tem essa festa, a festa do sábado, que é descansava, o povo descansa, o povo vai celebrar, o povo vai cultuar. Né? Os cultos eram no sábado, então o povo ia cultuar, era o dia do Senhor, é o dia de alimentar com a família se reunia no sábado para alimentar, né? Almoçava todo mundo junto, jantava todo mundo junto, eles liam a palavra, né? Eles liam a Torá, né? Os mandamentos, lia o que Deus tinha feito no meio do povo de Israel. Isso era o Shabat, né? Que até hoje tem o Shabat. Isso é o dia do descanso. Para Deus, isso é uma festa. Então, se eu estou quebrando, eu estou deixando de celebrar. E a celebração é uma ordem. Deus nos dá uma ordem, celebra o meu nome. Então, tem a festa do sábado, tá? Tem a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos. E como que funcionava a primícia? A primícia era eles tinham 7 tipos de colheita naquela época. Então, a primícia era uma festa, uma cerimônia e uma oferta. É assim que funcionava a primícia. E ela era anual, a festa era anual. Existiam 7 tipos de colheita que eles colhiam. O trigo, vou ver se eu lembro das 7. O trigo, a cevada, a maçã, a romã, o azeite, o mel, que era a tâmara. Eu falei a uva. Se eu não falei a uva, é a uva. Eram 7 colheitas. O povo de Israel dependia dessas colheitas. Tá? Eles viviam... sobreviviam, né? Viviam por essas colheitas. Então, toda vez que eles iam, a cevada, ela abria o ano agrícola. Lembra quando Deus falou para Josué assim, olha, vocês vão entrar em Canaã, e quando vocês vão entrar lá em Canaã, lá vai ter a cevada. Então, vocês vão entrar colhendo e vocês vão começar, a partir daí, a celebrar a festa das primícias. Quando eles estavam no deserto, eles não celebravam a primícia, eles começaram a celebrar quando eles entraram em Canaã. Então, eles já entraram em Canaã colhendo. Adão entrou no jardim colhendo. Adão nunca plantou no jardim. Adão entrou no jardim colhendo. O povo entrou em Canaã colhendo. Até os dias de hoje, cevada se dá igual chuchu. Dá do nada. Dá que é chuchu mesmo, né? Que dá e vai se alastrando, né? Assim é a cevada. Dá do nada. Eles falam o pão do pobre. Então, quando eles iam, eles plantavam, então eles plantavam. Quando os brotinhos começavam a sair fora da terra, eles iam lá e amarravam aqueles brotinhos. Aqueles brotinhos era a primícia. A palavra primícia significa primogênito, ou primeiro, primeiros frutos. Então, tudo que é primeiro, eu tenho que santificar. Então, quando eu santifico a raiz. Se eu santificar a raiz, o fruto vai ser bom. Se eu não santifico a raiz, o fruto não será bom. Então, o fruto depende da raiz. Depende do que eu faço com a raiz. Lembra que Paulo falou? Se a primícia for santa, toda a massa é. Se eu santifico a raiz, toda a minha colheita será santificada. Então, a Bíblia está dizendo que eles faziam isso. Então, eles faziam os brotinhos. Quando dava o dia de colher, lembra que nós lemos? Não poderia tocar no pão, não poderia tocar na massa, você não poderia usufruir da colheita enquanto você não entregasse a sua primícia. Então, eles tiravam ali, faziam os molhos e levavam para o sacerdote. Lá a festa era 3 dias de festa. Tá? Eles levavam uma flor de farinha, uma medida de farinha. Ali eles faziam uma massa, né? Uma massa grudenta, eles levavam aquela massa,
e deixava ali, as famílias levavam aquela massa, o sacerdote tirava um punhado da massa, tinha um altar queimando fogo, um pedacinho da massa ele jogava em cima do altar, depois a massa com fermento ele jogava no chão, aquela massa está apontando para a morte de Jesus, a primícia está apontando para os 3 dias que Jesus ficou morto, no terceiro dia ele ressuscita, e quando você vai ler a Bíblia, ele ressuscita no dia da primícia, porque a Bíblia vai dizer que ele é a primícia dos que dormem. Por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro que morreu e auto-ressuscitou. Todos auto-ressuscitou e não morreu de novo. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou pela mão de Jesus, mas morreu de novo. Jesus não. Jesus auto-ressuscitou e não morreu de novo. Então ele é a primícia dos que dormem. Ele tem autoridade para ser a primícia dos que dormem. Então eles faziam esse ritual. Então essa festa durava 3 dias. No terceiro dia, o sacerdote pegava aquele molho de cevada e ele, diante do altar, ele movia aquela oferta. E ele movia aquela oferta e liberava a bênção para o povo de Israel. O povo de Israel, eles entendiam uma coisa: se eles entregam a primícia, a colheita no pé, ela prospera, ela multiplica. Se eles não entregam esse molho de primícia, toda a plantação murchava no pé. Então, eles entendiam que a renda deles dependia dessa primícia. A renda da família, a renda do bairro, a renda da cidade, a renda do estado, a renda do país dependia da entrega da primícia. A primícia é que abre a madre, é que abre o ano agrícola. Tudo aquilo que abre não é nosso. Tudo aquilo que abre é de Deus. Por quê? Porque é consagrado ao Senhor. Então, por isso que a primícia é um princípio de honra, porque eu deixo de usufruir aquilo para dar para Deus. Então, tudo aquilo que é primeiro não é meu. Tudo aquilo que é primeiro eu dou para Deus. E quando eu dou para Deus, eu santifico a raiz da árvore aonde eu preciso do fruto. E uma vez que eu santifico a raiz, os frutos serão viçosos, os frutos serão bons, os frutos serão prósperos. E quando eu tenho esse entendimento, eu entendo que a minha colheita depende do primeiro fruto que eu tirar, depende do primeiro molho que eu tirar, depende para onde eu vou levar. E é tão interessante porque eles não podiam tocar na plantação enquanto eles não levavam. E isso eles faziam com a cevada, com o trigo, com a uva, com a romã, com a maçã, com a tâmara, tá? Com a azeitona. Eles faziam isso com toda a plantação. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, você vai entender uma coisa. Jesus, quando ele vai orar, Jesus não ora no peixe. Ora? Jesus só ora no pão. Jesus, ele levanta o pão e abençoa o pão. Porque aquele pão, ele era pão de, tá o que no texto? De cevada. O que Jesus entendia? Que aquele pão estava ali porque alguém já tinha levado a oferta da primícia. E por alguém ter levado a oferta da primícia, aí ele poderia multiplicar. Porque essa é a proposta da primícia. A proposta da primícia é o quê? Multiplicar. Você começa a colher aonde você não plantou. Tá? Porque isso Deus falou com o povo, com Josué. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que o Senhor teu Deus te dá, vocês vão fazer a celebração da primícia, blá, 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 e vocês vão entrar já colhendo. Então, a oferta da primícia é uma oferta que vai me honrar. Por quê? Porque primeiro eu honrei a Deus. Eu entreguei aquilo que é do Senhor, que é consagrado. Tudo aquilo que é consagrado não é do homem. Tudo aquilo que é consagrado é do Senhor. Se alguém já aqui já foi em centro de Umbanda, essas coisas, você sabe que tudo aquilo que é consagrado aos demônios, ou tudo aquilo que é consagrado a Deus, os demônios não pegam. Se você pegar aqui um envelope de dízimo, de primícia, qualquer coisa, e levar para o terreiro, eles não aceitam, eles não pegam. Por quê? Porque é consagrado. Eles entendem que tudo que é consagrado é do Senhor, então eles não tocam. Agora, o diabo não toca, mas o crente toca.
Aquilo que é consagrado ao Senhor é o quê? É do Senhor. E essa é a proposta da primícia. Então, a primícia era uma festa, ele celebrava e festejava porque está apontando para Cristo. As festas bíblicas que nós acabamos de ler aqui, está em Levítico 23, as 7 festas, elas todas estão apontando para Cristo. Antes estava apontando para o Messias que viria. Hoje está apontando para Cristo que voltará. Israel até hoje celebra uma festa esperando o Messias voltar. A igreja é suposto celebrar esperando Cristo voltar. Nós não esperamos o Messias, nós esperamos o Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou e já nos deu o direito de salvação. Então, tudo que eu entrego, tudo que eu celebro já apontando para ele. Então, quando a igreja está celebrando as festas, a igreja está dizendo, ele está voltando. Ele está voltando. É o tempo, nós já estamos vivendo o tempo, a estação de pronúncio que Cristo está voltando. Então, a questão do dízimo, da oferta e da primícia, que é um princípio que nós estamos falando aqui hoje, que vai gerar bênçãos financeiras, ele move o mundo financeiro da vida do cristão, mas ele também vai muito além, porque na época da grande tribulação, a Bíblia está dizendo em Ezequiel, me fale agora o capítulo, que quando o anticristo vier, ele vai se assentar no templo como se ele fosse Deus, né? E ele vai agir como Deus. Só que quando ele entra no templo, ele vai cortar, assim está o texto, ele vai cortar a libação e a oblação. Libação e oblação é dízimo, oferta e primícias, tá? Ele vai cortar. Lá está dizendo que ele não aceitará o consagrado. Quando o povo de Israel, quando eles virem o anticristo, para eles será o Messias. Qual que é a diferença do anticristo para o Messias, para eles terem a convicção que é o Messias? Porque quando o Messias veio, até então, ele dava todos ele apontava, né, mostrava que realmente ele era o Messias. Até um dia que Jesus falou, vocês estão esperando que eu vim dar paz para vocês? Não vim trazer paz, não. Eu vim trazer foi guerra. Vim trazer espada, vim trazer lança, vim dar para vocês arma, para vocês guerrear. É a nora contra a sogra contra a nora, é o filho contra o pai contra o filho. Ele está falando a questão da guerra espiritual. E o povo de Israel, eles esperam um Messias que vem trazer paz. O povo de Israel clama por paz. É tanto que o salmista disse, ora pela paz de Israel. É uma nação que já foi bombardeada por 7 vezes, né, com a intenção de destruir, mas por 7 vezes Deus não permitiu Israel ser destruída. E quando o anticristo vier, a primeira coisa que ele vai fazer, vim trazer paz. Vamos unificar isso aqui. Chega de guerra, chega de problema. Eu vim trazer paz. O povo de Israel é o Messias que nós esperávamos. Nós somos escolhidos. Os nossos olhos estão vendo o Messias. Só que o povo de Israel é um povo que paga tributo porque eles entendem que o nosso Deus é Senhor que provê. E eles entendem que quem tem cobertura paga tributo. E quando o anticristo sentar no trono, ele não pode pegar o consagrado. Por isso que você tem que entender que o dízimo, a oferta e a primícia é algo espiritual. E ele corta. Ninguém precisa trazer. Não quero, não traga para o templo. Nem dízimo, nem oferta e primícia. Os crentes que tiverem aqui e que é contra dízimo, oferta e primícia, vai ficar feliz, né? Eita, alguém que pensa igual nós. Mas o povo de Israel, não. O povo de Israel fala, epa, pera lá, esse cara não é o Messias. Porque o Messias jamais proibiria tocar no consagrado, ou deixar de tocar no consagrado. Não, isso não é o Messias. E eles vão entender. Aí, quando começar aquele levante, né, do povo de Israel, você não é o Messias, você não é o Messias, que vai dar bem no 3 anos e meio da tribulação, que ele quebra ali o contrato de paz, né? Aí ele se revela o anticristo. O povo de Israel vai identificar pelo dízimo, pela oferta e pela primícia. Lembra que nós falamos do gafanhoto
que veio e devorou a lavoura do povo, porque o povo, em Joel 2, tinha parado de cumprir princípio. Agora, quando você lê Apocalipse, você vai ver quem voltando? Os gafanhotos. Eles voltam na grande tribulação. Eles voltam quando? Lê o texto. Quando o anticristo proíbe a oblação e a libação. Quando ele corta o dízimo e as primícias, os gafanhotos aparecem. Vê que isso é muito mais que dinheiro. Vê que isso é um mundo espiritual, que o meu dízimo, a minha entrega da oferta, a minha entrega da primícia, ela consegue derrubar um exército de gafanhotos. E quando eu retenho, eles aparecem, eles vêm. Então, isso é muito espiritual, tá? Então, o que a primícia faz? A primícia, ela te prospera. A oferta, ela traz as promessas. E o dízimo, ele protege. Se é uma coisa que protege as minhas finanças, é o dízimo. Quando eu deixo de dizimar, a minha saúde está vulnerável, as minhas contas estão vulneráveis, tá? Os meus bens estão vulneráveis, e era isso que Jó fazia. Jó, ele cercava, tá, as finanças deles, lutando contra esses quatro gafanhotos, que eram sendo reto, íntegro, temente, desviava-se do mal, e ele colocava uma cerca viva. Então, o meu dízimo é uma cerca viva que impede os quatro gafanhotos vir migrar, vir devorar, vir cortar e vir destruir. Tá? Essa questão de as coisas estragam muito cedo na geladeira, roupa que você comprou a roupa, gente, foi mês passado, essa roupa já manchou, já desbotou, já tá colocando já para dar faxina, não, né? Nem usou o trem direito, essa questão das coisas não durarem, a questão todo mundo consegue andar um tanque fazendo o mesmo trajeto que você faz, e você não entende por que o seu tanque não dá para fazer o mesmo trajeto que todo mundo faz, né? Tanque de gasolina. Então, essa questão das coisas não renderem, não fluírem, não tem uma cobertura, não tem nada cercando, não tem nada protegendo as minhas finanças, os meus bens, a minha saúde, né? As minhas finanças, né? A conta de água que vem muito cara, a conta de luz é muito cara, e a questão de dívidas e dívidas. Eu não entendo, gente. Eu ganho bem e eu não entendo porque eu sempre entro em dívida. É porque as suas finanças não têm cobertura, não tem cerca viva, não está protegida. E ele entra, ele corta, ele entra e migra, ele entra e devora, e ele entra e destrói. Mas o Senhor é tão bom que ele vai nos dando armas para guerrear contra o nosso adversário. Entenda uma coisa, nem tudo vence com oração. Se tudo vencesse com oração, né? Nem tudo vence com oração. É estratégias de guerra. E precisamos entender que para cada tipo de guerra, Deus te dá uma estratégia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente com essa palavra, com esse ensino, né? Que esse ensino possa despertar a tua mente, o teu coração. E eu vou dizer uma coisa para você. Não para colocar medo não, tá, gente? Mas já que a gente está aqui estudando, a Bíblia diz assim que outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Nos tempos de crise, eu queria muito falar sobre... Eu acho que depois eu vou falar sobre José. Que quando José ele comprou tudo para o Egito, quando ele enriqueceu o Egito ficou uma bomba, uma potência. Quando ele comprou, ele ensinou o povo, Gênesis 47, ele ensinou o povo a administrar o dinheiro. Ele fez algo tão terrível ali, que ele prosperou até os homens que viraram escravo para o Egito, eles conseguiram ser prósperos e serem livres. Aquilo que ia durar para 7 anos, durou em 3 anos. E quando vier a crise mundial, quando vier a falta de alimento, a crise financeira mundial, você vai perceber uma coisa: a diferença entre os que são fiéis e os que não são fiéis. Você vai perceber a diferença daqueles que foram protegidos
daqueles que não serão protegidos. Tá? Nós precisamos entender que nós, como servas de Deus, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor com fidelidade. A oportunidade de servir ao Senhor de forma correta. Quando me falta o entendimento, ok, não entendi, não sei, não estou sabendo, mas quando o Senhor quer abençoar a igreja, o que ele faz? Ele abre o leque do entendimento. Ele dá para você a palavra. Porque o que liberta o crente não é oração, não é jejum. O que liberta o crente é palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não está dizendo, e você orará e será liberto. Você vai jejuar e vai ser liberto. Você vai para o culto de ciclo de oração, você vai para um monte. Não está escrito isso. Está escrito, e conhecereis a verdade. O que liberta o crente é a verdade. O que liberta o crente é palavra, é Bíblia. Se você tem alguma dificuldade, leia a Bíblia. Entra na palavra. É a palavra que liberta, que faz gemas caírem, correntes caírem, portas de prisões abrirem. É a palavra. Nunca houve tanta informação e tanto crente preso, cativo, porque nós estamos correndo atrás daquilo que é fácil. 7 passos para alcançar a vitória. 21 passos para não sei o que lá. Não é? Faz não sei mais o que lá. E pagamos cursos e mais cursos e mais cursos. E estamos do mesmo jeito. Essa palavra, quando eu encontro com a palavra é Cristo. A palavra é a Escritura. Quando eu encontro com ela, não tem como. Ela me liberta. Que a palavra que você ouviu aqui hoje venha te libertar do apego, da avareza, da ganância, o apego ao dinheiro. Por que nós somos tão apegados ao dinheiro? Porque nós não estamos recebendo a bênção que enriquece e traz consigo dores. Quando eu recebo a bênção que enriquece e traz consigo dores, quando eu recebo essa bênção, eu não sou apegada a nada. Por quê? Porque eu sei de onde vem a minha fonte. Eu tenho a fonte, entende? Então é só eu ir na fonte. Então a palavra de Deus é ela que nos liberta de dentro para fora. E não existe só libertação de iniquidade, só libertação de feridas na alma, existe a libertação das finanças. Deus precisa nos libertar daquilo que nos prende, né? Talvez a nossa mentalidade é pequena, nossa mentalidade é tão escassa nessa área por causa da forma que nós somos criados, né? Tem pais que criam os filhos assim, né? Tem que comer pouquinho, tem que não sei o que, não sei mais o que lá, e a gente aprende aquilo, né? E a gente acaba ficando preso nessas coisas, né? E Deus precisa nos libertar das coisas que estão nos impedindo de sermos verdadeiramente abençoadas. Bom, se vocês quiserem perguntar uma coisa, pode abrir para pergunta, missionária Acena. Temos algumas dúvidas, maravilha, eu amo dúvida. Tem pessoas que falam que não dão dízimo na igreja e dão para alguém que está precisando. Isso está correto? Não. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Tem tanto jeito de você abençoar alguém que está precisando, você vai abençoar logo com o dinheiro de Deus? Né? O dízimo se entrega na igreja, na mão de sacerdote, na igreja que te alimenta. Tá? Nós falamos no início, né? É o menor dizimando na mão do maior. Por que o menor dizima na mão do maior? Porque é o maior que alimenta. Se você quer abençoar alguém porque alguém está precisando, você levanta uma oferta, uma ajuda, né? Uma oferta chamada oferta Tzedaká. Essa oferta, a palavra Tzedaká significa faz-me justiça. Tem uma lei em Israel que não se pode ter pobre. Então, o que acontece? Quem tem condições financeiras boas, ajuda os pobres. Como que eles ajudam? Eles ajudam dando? Não. Por quê? Escraviza. Como que Faraó escravizou o povo de Israel? Dando. Escraviza. Como que se liberta? Ensinando. Então, eu estou ensinando vocês aqui, vocês estão sendo libertas. Tá? Então, o que eles fazem? Vamos supor, tem a Maria está passando uma necessidade financeira muito grande, a Maria está com problema assim, a Maria está problema assado, mas a Maria costura.
ela mexe com costura. E o que o povo faz? O povo se junta e compra uma máquina de costura para Maria, compra panos para Maria, compra linhas para Maria, tá? Ajuda a Maria a ter clientes. Então, de primeira, eles ajudam, mas eles ajudam a Maria a crescer, a sair daquela situação. Ó, a menina saiu, gente. Aqui perguntou. Eles ajudam a pessoa a sair daquela situação, tá? Ela tem uma bebê bem novinha. Ah, tá. Então, mas tá gravado, depois ela vê. Então, ajuda aquela pessoa a sair daquela situação. Por quê? Porque não se pode ter pobre em Israel. Então, eu vou lá e entrego uma oferta de tzedakah. Eu vou fazer uma justiça, eu vou ajudar. Porque lembra que eu falei que a oferta, ela extrai de você o que está em você? Então, se eu pego uma oferta e eu entrego na mão de uma pessoa, que talvez Deus está tratando dela porque ela quebra princípio, talvez uma pessoa está passando por uma situação muito adversa, situação contrária, e talvez Deus está permitindo para ensinar ela algo, e eu vou lá e sano a situação da pessoa, tá? Eu vou extrair o que ela está passando para mim. Não sei se já aconteceu isso com você. Você ajuda uma pessoa, depois daqui a pouco você está passando uma situação difícil também, porque você extraiu daquela pessoa que está nela. Tá? Então, certo é o quê? Uma oferta de tzedakah, ajudar a pessoa a sair daquela situação. Agora, dízimo não. Dízimo se entrega em mão de sacerdote. Tá? Dízimo se entrega na mão de pastor, na igreja. Agora, se o seu pastor é um avarento, não dizima, é um mercenário e tantas coisas mais, não é bom nem você estar lá, né? Quanto mais dizimar na mão dele. Porque tem pastor que exige da ovelha entregar dízimo, mas ele mesmo não cumpre o princípio. Então, dízimo não pode. Você não pode usar o dízimo para comprar cestas básicas. Entende? Tem gente que faz isso. Eu vou dar meu dízimo em cesta básica. Não, dízimo não é seu. E se o dízimo não é seu, você não pode fazer o que você quiser com dinheiro que não é seu. Entende? Se você paga aluguel todo dia, todo mês, dia 10, o proprietário está lá para receber o aluguel. Você não pode pegar o aluguel dele e fazer compra e fazer o que você quiser. É dele, você tem que dar ele, senão você vai ser despejada. Mesma coisa é Deus. O dízimo não é um dinheiro nosso. Não é nosso aquele dinheiro. Tá? É da obra de Deus, é de Deus, é para entregar na mão do sacerdote. Para tirar a iniquidade da sua casa. Então, eu não posso fazer o que eu quero. Vou comprar cesta básica. Vou dar para casa de caridade. Vou dar para lá pro pessoal que mexe com droga, que faz aquele trem lá, esqueci o nome. Não, não, não. Dízimo é dízimo. Oferta é oferta. Ajuda é ajuda. Vamos fazer uma ajuda, gente? Vamos fazer uma vaquinha para ajudar a Maria? Vamos fazer uma ajuda. Vamos levantar uma oferta de tzedakah, vamos ajudar a Maria. Aí é diferente. Mas com dízimo você não pode fazer isso. Tá? Senão você quebra princípio. Ok? Alguém mais? Quer fazer alguma pergunta? Todo mundo entendeu bem? Então, vou passar para Iracema. Já que ninguém quer perguntar. Espero ter ajudado a vocês a entender bastante coisa aí. Sim, como sempre, uma bênção a sua presença aqui, sempre dirigida pelo Espírito Santo e nos trazendo todo o ensinamento. Mais uma vez, em nome do Projeto Dorcas, agradecemos a sua presença e que o Senhor continue lhe abençoando poderosamente em nome de Jesus. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês.